ser material, vai poder tocar uma parede, mas também vai poder atravessá-la. A Bíblia diz que após a ressurreição, 2 discípulos que seguiam o Mestre voltavam para onde eles moravam, uma aldeia a 11 quilômetros de Jerusalém, Emaús. E no caminho, um homem se achegou e começou a conversar com eles e explicou para eles que era necessário que o Cristo morresse, mas que ele ressuscitaria e compararia com o seu sangue homens de todas as nações. Quando eles chegaram em Emaús, o dia já era tarde, e eles disseram: Senhor, fica conosco, já é tarde. Então aquele homem que eles sequer haviam perguntado o nome, aceitou o convite, entrou na sua casa, se achegou à mesa, e eles disseram: Senhor, faça a oração. E ele pegou o pão, levantou aos céus e o partiu. E quando ele partiu o pão, os discípulos perceberam que não se tratava de um discípulo de Cristo que os acompanhava. Não era o líder religioso do grupo dos fariseus, não era o profeta, era o próprio Jesus, que havia vencido a cruz e a morte e estava vivo. Então eles ficaram abismados e disseram: o Mestre ressuscitou e estava conosco todo esse tempo e nós não percebemos. Eles deixaram tudo e correram para Jerusalém. Foram até a casa de João Marcos, onde a igreja estava reunida, escondendo-se da perseguição. E a Bíblia diz que quando eles chegaram, eles começaram a relatar. Eles diziam, eufóricos: vocês não vão acreditar, nós íamos pela estrada, de repente um homem apareceu e começou a falar conosco. Ele disse que era necessário que o Cristo morresse, mas que ele ressuscitaria. E o nosso coração ardia. E quando nós chegamos, o convidamos para entrar na nossa casa, pedimos para ele orar pelo alimento. E quando ele pegou o pão, os nossos olhos se abriram e nós vimos, era o Mestre. Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que, estando eles ainda falando, o Senhor Jesus apareceu aonde eles estavam, estando as portas fechadas. Jesus não bateu, ninguém abriu-lhe a porta, ele atravessou a parede. Eles pensaram que era um fantasma, um espírito. Então Jesus, conhecendo o seu pensamento, diz: por que vocês pensam tal coisa? Venham, toquem, vejam as feridas nas minhas mãos, sou eu, não temais, tendes o que comer. E para mostrar que ele estava ali, em carne e osso, ele comeu pão e peixe com eles, e eles se alegraram. Esse corpo que agora você tem é temporal. O Senhor preparou um corpo imortal, eterno, sem defeitos, que não vai ter depressão, que não vai ser sujeito ao vício, que não vai ter rugas, não vai faltar membros, não será tentado, será santo como santo é o Senhor Jesus. E nós nos veremos entre as nuvens dos céus, iremos para o terceiro céu. E a primeira coisa que nós vamos fazer quando lá chegarmos, vamos participar do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para decidir salvação, porque quem está lá já está salvo. Jesus disse: quem crê em mim não será condenado, passou da morte para a vida. O tribunal de Cristo é para galardoar os servos de Deus. Cada obra que você faz aqui na terra, pelo reino de Deus, terá um galardão eterno. Em Apocalipse 22:12, Jesus disse: venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você que trabalha na obra de Deus, você não está servindo a denominação, você não está servindo o pastor, o líder do teu grupo, você está servindo o Rei dos Reis. Embora em algum momento você se entristeça por não ser reconhecido, talvez por não se sentir valorizado, por não
saiba que quem te chamou foi Jesus Cristo, e é Ele quem te recompensará. Por isso faça a obra como quem serve a Deus, e não como quem serve aos homens. Nós nos colocaremos diante do Senhor Jesus, e Paulo ele descreve melhor como será o tribunal de Cristo. Paulo explica para que nós tenhamos uma noção mais clara. Paulo diz, numa das cartas à igreja em Corinto, é como se nós, servos do Senhor Jesus, fôssemos construtores, que estivéssemos trabalhando na edificação de uma grande obra. Uns usam nesta obra madeira, feno e palha, porém outros usam ouro, prata e pedras preciosas. E no dia do Senhor, após o arrebatamento, no tribunal de Cristo nos céus, nos colocaremos diante dele, que tem olhos como chamas de fogo. Na presença dele, as mais densas trevas são claras como a luz do sol. Então o olhar de Cristo vai provar toda a obra de cada ser humano que serviu ao Senhor, desde o seu nascimento até a sua morte ou até o momento do seu arrebatamento. E a obra que cada um fez, que foi motivada por desejo de ter o reconhecimento dos homens. A pessoa fez a obra, mas ela queria o elogio, o aplauso, o sucesso, a fama. Ela queria curtida, o like, a inscrição. Ela queria o salário. Ela queria o título, porque dava pompa, reconhecimento, importância. Ela se sentia o bam, bam, bam. Eu sou o chefe dos chefes. É o que mando, é o que faço. A obra que ela fez motivada por tais coisas será como se ela estivesse construindo com madeira, feno e palha, e vai se queimar, não vai ter galardão. Porém, a obra que ela fez, motivada pelo verdadeiro amor a Deus, ou pelo seu irmão, aquela pessoa que serve, mesmo quando ela não é vista, mesmo quando ela não é reconhecida, mesmo quando não tem aplauso, ela está fazendo por amor e por gratidão a Deus, que a salvou com a morte do seu filho na cruz. Então ela serve de todo o coração, independente de qualquer coisa. É como se ela estivesse construindo com ouro, prata e pedras preciosas. E essa obra, ao invés de ser destruída, ficará mais valorosa e pura, e terá um grande galardão. Por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, quando vocês orarem, não orem diante dos homens para que eles vejam e digam, glória a Deus pela tua vida, como você é um homem santo, como você é de oração. A pessoa vai no monte e tira foto, a sós com o Senhor. A pessoa, ela quer mostrar a santidade. Jesus diz, quando vocês derem esmola, quando vocês ajudarem o necessitado, não tira foto para postar para os homens verem e dizerem, ó, bênção de Deus, hein? Glória a Deus pela tua vida, você é o cara, hein? Dando alimento ao necessitado. É diferente quando você faz e mostra para prestar contas com uma igreja ou para incentivar. Mas Deus conhece a motivação. Está dando para entender isso? Ora em secreto. Abre a porta do teu quarto, fecha e ora em secreto. E o teu Deus e Pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Quando você der esmola, não toque trombeta, para que os homens olhem e vejam e te aplaudam, porque em verdade eu vos digo que já recebeste o vosso galardão. A obra é madeira, feno e palha, mas faz em secreto,
não saiba a tua mão direita o que fez a tua esquerda. Então o teu Deus que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Quando você jejuar, não desfigura o teu rosto, não faz cara de coitado, para que os homens vejam. Está jejuando? Cara de coitado. Está jejuando? Pois é, tem mãe na luta. Agora é o teu nome, hein? Exaltado seja tu, grande homem de Deus. Quando você jejuar, lava o teu rosto, unge a tua cabeça, sorri, para que ninguém saiba que você jejua. Assim o teu Deus que vem em secreto te recompensará. Então, no tribunal de Cristo, nós receberemos a recompensa. Alguns, o galardão vai se queimar, porque a pessoa fez por coisas terrenas, mas ela vai se salvar, como quem passou pelo fogo. E depois do galardão, depois do tribunal de Cristo, nós nos assentaremos à mesa com o Senhor Jesus e com os nossos irmãos que partiram no Senhor. Teremos vestes brancas, a coroa da vida na nossa cabeça. Lembra que Jesus disse, antes de enfrentar a cruz e a morte: não beberei convosco mais do fruto da videira, até que eu esteja com vocês no reino dos céus, e lá eu possa beber. Ele falava das bodas do Cordeiro. Lembra quando ele disse, os judeus se gabavam de ser descendentes de Abraão, e ele disse, até dessas pedras Deus pode suscitar descendentes a Abraão. Mas eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos de Israel serão lançados fora, nas trevas exteriores, aonde há choro e ranger de dentes, porque até hoje os judeus não creem que Jesus é o Senhor, por isso estão morrendo sem salvação. Mas no tempo do fim, Deus vai tratar e se reconciliar com o remanescente. Nós nos assentaremos em uma grande mesa. E o que vai acontecer na terra? Enquanto nós estivermos na glória, no auge da alegria, no auge da felicidade, vendo o nosso Senhor face a face, aqui na terra vai se levantar um líder político mundial, chamado pelas Escrituras por muitos nomes, um deles, Anticristo. Ele vai aparecer quando o mundo estiver em guerras e rumores de guerras. Daniel capítulo 9, versículo 27, diz como que ele vai se revelar. Ele aparece na abertura do primeiro selo, é o cavaleiro do cavalo branco. Diz que ele vai surgir fazendo um acordo de paz entre Israel e muitas nações inimigas de Israel. E esse acordo será de 7 anos de paz. E uma das cláusulas desse acordo, os árabes que não reconhecem Israel como uma nação, reconhecerão Israel como uma nação. E será permitido a reconstrução do terceiro templo dos judeus. Hoje tem 2 mesquitas no local. O nome do local é o Monte do Templo, ou Haran al-Sharif. É o Monte Moriá, onde Abraão iria oferecer o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Mas Deus disse, não precisa, eu só queria ver a tua fé, porque eu já preparei o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que deu a sua vida por nós há 2000 anos, mas que também ressuscitou, e está vivo e reinará pelos séculos dos séculos. Ali é o terceiro lugar mais sagrado para o muçulmano. Eles acreditam que daquele monte, Maomé, o profeta deles, ascendeu aos céus. Mas no tempo do fim, esse terceiro templo será reconstruído. Os judeus hoje já têm um sumo sacerdote, já tem sacerdotes treinados para oferecer sacrifícios, já tem os materiais sagrados do templo. Em 2020, Donald Trump, presidente americano, conseguiu levar Israel a firmar acordos de paz entre Israel e nações inimigas de Israel. Ainda não é o acordo
de Daniel 9:27, mas já é uma demonstração daquilo que será. Em 2020, Israel fez acordo com nações inimigas, como Kosovo, Arábia Saudita e Bahrein. Vocês devem ter acompanhado as notícias. O anticristo vai surgir após o arrebatamento da igreja. Quando ele assinar esse acordo de paz, no dia em que ele assinar, pode ser no outro dia após o arrebatamento da igreja, porque Deus não vai permitir que a sua igreja permaneça no governo do anticristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus disse: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da ira que há de vir, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Deus não preparou a sua igreja para a sua ira, mas para a sua glória. Quem vai ficar é aqueles que rejeitaram a Cristo. Muitos estavam na igreja, mas não estavam na presença de Deus. Ficarão, baterão a porta, dirão: mestre, nós comíamos e bebíamos na tua casa, mas não estavam em obediência, em santidade. Vão ficar. Terá chance de salvação após o arrebatamento? Sim, mas vai custar a vida, porque o anticristo vai quebrar o acordo de paz de 7 anos, na metade, nos 3 anos e meio, quando abrir o segundo selo, que é o cavaleiro do cavalo vermelho, que representa a guerra mundial. Então, conforme diz ali em Apocalipse 13:18, ele vai profanar o templo dos judeus, entrando no lugar santo, removendo os sacrifícios que eles estarão apresentando a Deus, declarando que a partir de então é proibido cultuar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó e a Cristo, e só o Deus das fortalezas, como diz o texto, poderá ser cultuado, que é o Deus das fortalezas. Eu acredito que seja Alá. O anticristo vai matar quem rejeitar receber a marca ou o nome do seu Deus na testa ou na mão direita. E quem mata cristãos unicamente por crer que Jesus é o Filho de Deus? Os muçulmanos. Tem um vídeo na internet. Eles mataram 21 cristãos egípcios há cerca de 3 anos, na beira do mar, e eles matam por decapitação. Muitos vão morrer durante estes 7 anos aqui na terra, durante o governo do anticristo, porque eles vão crer em Jesus, vão se consertar, vão pedir misericórdia e alcançarão misericórdia, porque Deus é bom. Está dando para entender, igreja? Em Apocalipse capítulo 7, João foi arrebatado, levado ao dia do Senhor, e ali ele viu diante do trono a igreja cantando um novo cântico que ninguém sabia, apenas eles, e diziam: glória a Deus e ao Cordeiro, que foi morto e ressuscitou, e com o seu sangue comprou para si homens de todas as tribos, nações e línguas, e os fez para si reis e sacerdotes. Era você e eu, em vestes brancas, glorificados, adorando a Deus diante do trono. E João, que estava na ilha de Patmos e foi levado ao dia do Senhor, e viu essas coisas, as quais descreveu em Apocalipse, viu que estavam chegando pessoas e se juntando àquelas que ali já estavam. Eram pessoas retardatárias, que estavam chegando atrasadas. E o ancião pergunta a João: quem são essas pessoas com vestes brancas, que estão chegando atrasadas, e de onde elas vêm? E João diz: não sei, tu o sabes. Então o ancião diz: estes são os que vêm da grande tribulação, não amaram as suas vidas até a morte, morreram testificando a fé em Jesus, foram decapitados, tombaram na terra, mas herdaram os céus. O Cordeiro estenderá sobre eles o seu tabernáculo, nunca mais terão
sede, por quê? Porque durante as taças da ira e as trombetas, as águas vão se tornar amargas, vai faltar água e muitos vão morrer de sede, mas o ancião diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais arderá sobre eles o sol, por quê? Porque ali na quinta taça, o sol vai se tornar mais forte do que o seu normal hoje, ao meio-dia, e vai assolar os homens que vão blasfemar do nome do nosso Deus. Muitos vão sofrer com a fome, com a sede, com a dor do sol. Mas aqueles que confessarem a Cristo, mesmo ao preço da vida, mesmo diante da morte, vão herdar o reino dos céus. Está dando para entender isso, igreja? Então, quando se passarem 7 anos, a igreja vai estar no final das bodas do Cordeiro no reino dos céus. Aqui na terra, apenas 1/3 da população mundial viva. Milhares de milhares irão perecer. As Escrituras dizem que o homem será raro como o ouro de Ofir. A maioria vai morrer por causa das guerras, por causa das pragas, por causa do juízo do Senhor, por causa da perseguição do anticristo, que vai governar um grande exército com homens de muitas nações e povos da terra. No final, ele vai cercar Jerusalém. Ele vai se voltar contra Israel. Na semana da sua morte, quando Jesus entrava em Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, assim como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não o quisestes. Por isso ficarás arrasada, e não mais me vereis, até que venhais a dizer: Baruch Hadá Bishem Adonai, que quer dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. No final da grande tribulação, no final de 7 anos de governo do anticristo, quando já tiverem sido tocados 6 trombetas, abertos 5 selos, porque Jesus veio na abertura do 6º selo. O primeiro selo são as 7